partir dessa videoaula aqui, nós vamos começar a falar dos contadores síncronos, tá? E nós vamos começar aqui falando de contadores síncronos usando flip-flops do tipo D. Os contadores síncronos, né, como a gente já discutiu anteriormente, são aqueles que têm o mesmo clock, né, o mesmo sinal de clock é colocado em todos os flip-flops simultaneamente, né? Então, por exemplo, ao mesmo tempo que esse flip-flop recebe clock, esse também recebe e esse também recebe. Tá? Como vocês sabem, né, um flip-flop D, tá, quando ele recebe o clock, o que está em D passa para Q. Né? Então, por exemplo, quando eu dou um clock nesse flip-flop, o valor do bit que está em D0 vai passar para Q0. O valor do bit que está em D1 vai passar para Q1, o que está em D2 vai passar para Q2. Né? Então aqui a gente vai definir uma coisa que é muito importante para a discussão subsequente, que é o que é o estado do flip-flop. Ou melhor, o estado do contador, tá? O que é o estado do contador? Né? Nesse caso aqui vai ser a combinação Q2, Q1, Q0. Isso daqui você pode pensar como estado do contador ou o valor da contagem, tá? Mas vamos chamar de estado de contador porque nem sempre o que você quer é uma contagem. Às vezes você quer fazer, por exemplo, uma sequência numérica com o seu conjunto de flip-flops, por exemplo, você quer fazer a sequência de Fibonacci, né, 0, 1, aí depois 2, depois 3, depois 5, depois 8, né? Você quer fazer uma sequência aí qualquer e não necessariamente é uma contagem, tá? Então você vai definir assim o estado do seu flip-flop. E aí você vai dizer o seguinte, né? Que o próximo estado é aquilo que está. Então o próximo estado é o que está em D2, o que está em D1 e o que está em D0. Por quê? Porque quando você der o clock, o próximo estado vai ser o estado atual, né? Esse aqui é o estado atual. Por quê? Porque o que está em D2 vai passar para Q2, o que está em D1 vai passar para Q1, o que está em D0 vai passar para Q0 simultaneamente. Por quê? Porque o contador é síncrono, tá? Então o que você vai falar? Né? Você vai falar o seguinte, ó, que D0 é uma função, vamos chamar essa função de F0, uma função booleana, tá? De Q0, Q1 e Q2, tá? E essa função ela vai ser determinada a partir do mapa de Carnot. Aí você fala assim, não, o D0 pode ser função só de Q0. Pode, mas isso você vai descobrir depois, tá? Então, você vai partir do mais complicado para o mais simples, né? Você vai supor primeiro que a sua função, que define o valor de D0, né? Que é o próximo valor que o flip-flop 0, né? Esse daqui seria o flip-flop 0, esse daqui seria o flip-flop 1, esse daqui seria o flip-flop 2, né? Então, o próximo estado que o flip-flop 0 vai assumir, né, o próximo bit que vai passar para Q no flip-flop 0, o próximo valor de Q0, vai ser uma função de Q0, Q1, Q2. Essa daqui é a forma mais complexa possível. Pode ser que essa função seja só a função de Q0, né? Pode ser que o D0 seja só a função de Q0, mas isso você vai descobrir depois, tá? Da mesma forma, você vai dizer que D1 é uma função, né, de Q1, Q0, Q1, Q2, né, Q0, Q1 e Q2 aqui. E você vai dizer que D2 também é uma função de Q0, Q1 e Q2. Ok? Ok, e como que eu acho D0 em função de Q0, Q1 e Q2? Como que eu acho D1 e como que eu acho D2? Né? Nós vamos fazer uma tabela, tá? E a partir dessa tabela nós vamos confeccionar mapas de Carnot, né? Então vamos confeccionar aqui três mapas de Carnot. Um mapa de Carnot para D0, um mapa de Carnot para D1 e um mapa de Carnot para D2 para a gente poder achar essas funções aqui. Ok? Então é isso que nós vamos fazer agora. Bom, então aqui vocês podem ver o estado atual do flip-flop dado por Q0, Q1, Q2. O meu flip-flop ele começa resetado, né? Ele começa com Q0 valendo 0, Q1 valendo 0, Q2 valendo 0. Né? E aí eu vou contar, né? 0... Né? Próximo estado vai ser o quê? 1, porque eu quero uma contagem sequencial, tá? Quando for 1, eu vou para 2. Quando for 2, eu vou para 3. Quando for 3, eu vou para 4. Quando for 4, eu vou para 5. Quando for 5, eu vou para 6. Quando for 6, eu vou para 7. E quando for 7, eu volto para 0. E aí começa de novo a contagem. Então ele conta de 0 até 7 de forma sequencial, tá?
Se vocês quisessem um diagrama de estado, vocês iam fazer isso aqui, né? 0, ele começa no 0, aí depois ele vai para 1, depois de 1 ele vai para 2, depois para 3, depois para 4, 5, 6, depois para 7 e finalmente volta para 0. Então isso daqui chama-se diagrama de contagem ou diagrama de estados, tá? Mas basicamente o que nós vamos fazer agora? Nós vamos considerar que D0, tá? Que é essa parte, que é essa tabela aqui, tá? É uma função, D0 é uma função de Q0, Q1 e Q2, tá? E nós vamos fazer o mapa de Carnot para D0, depois nós vamos fazer o mapa de Carnot para D1, depois para D2, ok? E nós vamos achar essa função lógica aí para a gente conseguir construir o nosso contador síncrono, ok? Bom, vamos preencher aqui o valor de D1, né? Mas antes eu quero ensinar para vocês um macete para você preencher o mapa de Carnot de 3 variáveis ou de 4 variáveis, que é o seguinte, né? Aqui, nesse campo aqui, você vai fazer a concatenação de Q2, Q1, Q0, tá? Então aqui você vai colocar Q0 e aqui você vai colocar Q2, Q1. Por que esse arranjo é interessante, né? Porque aqui você tem, ó, Q2, Q1, Q0, tá? Formando a contagem aqui, aqui você colocou os valores de D0, D1 e D2, então aqui está ordenado, tá? Então se você observar os números que eu coloquei aqui, você vai ver que quando Q2 é barra eu coloco 0, quando Q1 é barra eu coloco 0, e quando Q0 é barra eu coloco 0. Quando Q1 é 1, né, eu coloco 1, né? Tá certo? Quando Q0 é 1, eu coloco 1. Então eu coloco 1 quando é 0 e coloco 0 quando tem a barra, né? E aí vocês observem a ordem de preenchimento, ó. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, fica fácil preencher o mapa de Carnot sem erro se você adotar isso daí, né? Porque, ó, esse 1 aqui vai no 0, depois 0, depois 1, depois 0, depois 1, depois 0, depois 1 e depois 0. Viu como é fácil preencher o mapa de Carnot desse jeito? Então tá aí a dica de ouro, né? E quando você vai fazer a minimização, você vai perceber que isso daqui, né? O seu D0, ele vai ser o quê? Simplesmente Q0 barra, né? O seu D0 vai ser simplesmente Q0 barra. O que nós vamos fazer agora? O mapa de Carnot para D1 e D2, tá? Então aqui nós vamos fazer o preenchimento de Q1, né? Então começando aqui, né? 0, depois 1, depois 1, depois 0, depois 0 aqui, depois 1, depois 1 e depois 0. Então agrupando aqui, né? Nós podemos agrupar fazer esse agrupamento aqui de 2, depois esse agrupamento aqui de 2, e nós vamos ter aqui, né, que o meu D1, ele vai ser quem? Ele vai ser Q1, Q0 barra, né, porque esse agrupamento aqui é Q1, Q0 barra, né, ó, Q1 é quem não está variando aqui, Q0 barra aqui está constante, tá? Então Q1 e Q0 barra estão constantes nesse agrupamento, então ele é Q1, Q0 barra. E o outro agrupamento, ele vai ser Q1 barra Q0. Então, como vocês sabem, essa função aqui é a função O exclusivo, né, entre, né, Q1 e Q0. Ou Q0 e Q1, porque o exclusivo é comutativa, tá? Vamos fazer então agora o agrupamento para D2. Então vamos fazer aí o preenchimento, né, do D2, né, para a gente obter a função lógica para D2. Então nós vamos fazer aqui, ó, 0, 0, 0, né? Então aqui, ó, 0, 0, 0, né? Depois 1, 1, 1, 1, né? A gente tem, ó, 1, 2, 3, 4 uns, né? Então 4 uns eu vou colocar aqui, ó, 1, 1, 1, 1, certo? E depois finalmente um 0 aqui, né? 1, 1, o valor 1, 1, eu tenho 0, certo? Fazendo esse agrupamento aqui, né, a gente pode agrupar aqui esses dois duetos aqui, né, esse aqui,
e esse 1 isolado aqui, né? Na verdade, você começa agrupando um isolado, depois um que só tem adjacência com outro 1, aquele algoritmo que você já conhece, né? Fazendo isso, você vai obter o D2. O D2 é o quê? Q2 barra Q1, Q0, ou Q2, Q0 barra, ou Q2, isso aqui não parece um 2, né? Q2, Q1, barra. Pronto. Obtemos as expressões para D0, para D1 e para D2, ok? Qual que é a próxima etapa? Construir o circuito, tá? Nós vamos construir esse circuito no Proteus e nós vamos também simular esse circuito no Proteus, tá certo? Bom, pessoal, então aqui nós temos o nosso contador síncrono aqui usando flip-flops do tipo D, né? Vocês podem ver aqui o CI 7474, né? Eu fiz um contador aqui no caso de 3 bits, tá? Que é aquele que a gente projetou durante a aula. Então você pode ver que o primeiro flip-flop aqui, né? O Q barra está ligado no D, certo? E o Q aqui é a minha saída para o LED, certo? No segundo flip-flop, né, eu tenho uma função aqui O exclusivo, né, de Q, de Q1 no caso aqui, né, com Q2, né? Esse daqui seria Q2, certo? Então, O exclusivo aqui de Q1 com Q2 e ligando isso aqui, né, no D, né, do flip-flop 2, certo? Então, esse D aqui é o exclusivo, né, desse Q com esse Q aqui. E aqui eu tenho, né, a lógica aqui, né, vocês podem ver que eu fiz usando portas AND, portas OR aqui, né. Então fiz usando portas E e portas OR aqui, né. E aqui tem o número do CI, né, no caso a porta O exclusiva é o 74HC86, tá. E aqui os outros CIs aqui que eu já falei para vocês na aula, né. Porta IND é o 7408, porta OR é o 7432, né. Então, no caso aqui, eu fiz um O desses dois aqui, certo? Aí eu fiz, ao invés de usar um AND de 3 entradas aqui, eu usei 2 ANDs, né, em cascata aqui, ok? E depois eu fiz um OR da saída desse OR aqui com a saída desse AND aqui, tá? E liguei isso daqui, né, no pino aqui D3, né? Certo? Então, a saída desse OR aqui, ela vai ligada no pino D3 aqui. Ou D2 se você estiver começando com 0, certo? Então você pode pensar D0, D1, D2 ou D1, D2, D3 aqui, né? E a saída dos flip-flops é sempre o Q, tá? Então é sempre o Q aqui que está ligado nos LEDs aqui de saída, tá? Então eu vou dar um play aqui para fazer a simulação, vou aproximar um pouco mais aqui o diagrama, tá? Pra vocês verem os LEDs aí. Dá um play aqui. Então vai começar a simulação, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e aí volta para o 0, ok? Então essa foi nossa aula aí de contadores síncronos, tá? A gente fez um contador síncrono aí usando flip-flops do tipo D. E na próxima aula nós vamos projetar um contador também síncrono, só que usando flip-flops do tipo JK. Então até a próxima aula aí, pessoal.